nossa especialidade é você, e o interesse maior desse podcast é trazer informações de profissionais que realmente sabem o que dizem. Nós vemos muitos podcasts muito bem feitos, mas às vezes sem muita substância. E aqui na Sagrada Família nós convidamos, a grande maior parte são médicos e profissionais aqui do Corpo Clínico da Sagrada, que aqui desenvolvem o seu trabalho, entre outros lugares. E hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui a doutora Gabriela Santos Marinho. Ela é graduada em Medicina em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Depois fez residência de Clínica Médica em São Paulo. Residência em Gastroenterologia no Hospital Servidor Municipal, também em São Paulo. E residência em Hepatologia na Unifesp, também em São Paulo, Hospital São Paulo. Isso a gente sempre inicia a nossa conversa dessa forma, doutora Gabriela, porque a formação médica é longa. Não são apenas os 6 longos anos de graduação, por vezes 6 longos anos de pós-graduação, que fazem com que a pessoa possa dizer, sou um especialista. Inclusive o nosso CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele tem lá, qualquer pessoa que quiser acessar, você pode ver lá se o médico que está lhe atendendo tem um registro de qualificação de especialista, que é o RQE. Cada médico pode apresentar até 2 RQEs, que é o que o CRM permite, e todos os profissionais aqui da Clínica Sagrada Família eles têm um registro de qualificação de especialista. E hoje nós conhecemos com a doutora Gabriela que depois de tanta formação ela ficou só mais na ponta, né, na hepatologia. O foco foi chegar ali. Roda para chegar ali. Uhum. Inicialmente, uma boa noite. Boa satisfação noite. enorme estar aqui contigo. Prazer revê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. E hoje a gente vai falar de um tema muito, muito importante e endêmico, né? Eu convidei a doutora Gabriela, sua expertise em doenças do fígado, para a gente falar inicialmente sobre o que se tanto fala aí da gordura no fígado. O que é a gordura no fígado? A gente é gordo só no fígado, é gordo do corpo todo. Quando vai tratar tem que perder a gordura do corpo todo. Mas o que é essa esteatose hepática, essa gordura no fígado, doutora? A esteatose hepática, né, é um acúmulo mesmo da gordura no fígado, que podem acontecer, inclusive em pessoas que têm um IMC até normal, né? A gente acha que tem um IMC normal, mas às vezes é um paciente metabolicamente ali, né? Que não seja saudável metabolicamente falando. Então, assim, pode inclusive acontecer naqueles pacientes que você pode acreditar que ele, né, não tem uma obesidade, mas acontece no paciente com sobrepeso, ou às vezes com IMC normal, né? Tanto que os pacientes, por exemplo, né, ocidentais, mais orientais, na verdade, a gente coloca um IMC ali para sobrepeso nesses pacientes de 23, e não acima de 25, como a gente coloca na população mais ocidental, né? Então, isso aí já tem uma alteração. Então, depende muito também da população, né? Que tem mais predisposição, algumas alterações genéticas pode predispor também, e também, que a gente vai entrar ali mais na frente, também o uso de medicações, de algumas doenças genéticas, algumas doenças virais também podem causar acúmulo de gordura no fígado. Então, por isso que é importante também a gente fazer uma investigação mais apurada. Às vezes o paciente, ele não tem, né, uma alteração metabólica, mas ele tem um vírus C, que pode cursar com uma gordura no fígado, né? Ele pode ser um usuário de um anabolizante, que pode causar gordura no fígado também, né? Então, a gente tem outras questões que a gente tem que investigar também, né? Ele pode ter uma doença genética, uma doença de Wilson, que é uma doença rara genética, que pode cursar com gordura no fígado também. Então, a gente tem outros ramos para investigar, daí a importância também da gente poder investigar adequadamente para evitar que aquilo evolua, que a gente não sabe o que realmente está causando. A importância da investigação na medicina é justamente o que norteia os nossos diagnósticos, são as anamneses. Essa é a entrevista, a conversa do paciente com o médico, onde inicialmente, depende de cada médico e de cada paciente, uma conversa que o paciente relata, o médico vai fazendo suas perguntas pontuais. Por exemplo, vírus da hepatite C. Esse é um vírus comum, de transmissão fácil, inclusive transmissão sexual.
Ele foi descoberto em 1989, no ano que eu me formei, por coincidência. Quando eu fiz faculdade existia... não estava nem lembrando. Por coincidência, quando eu fiz faculdade, existia 3 vírus de hepatite. Era o A, o B e o não A e não B. Esse não A, não B virou um ABC completo. Hoje nós temos não só o reconhecimento da doença, como suas formas de contaminação e de transmissão. O vírus da hepatite C, por exemplo, é um vírus, inclusive, de transmissão sexual, de transmissão em aparelhos dentários, de outras formas também, né? Exatamente, né? Então, são cuidados que tem que se tomar também. A gente fala, né, uma transmissão parenteral, né? Então, compartilhamento de agulha, né? Às vezes você vai fazer procedimento, tatuagem, então, locais, né? Que você faz qualquer tipo de procedimento invasivo, uso de pérfuro, cortantes, ou até às vezes pacientes que a gente não descobre nem a causa, mas acontece em moradores da mesma casa, mesmo sem ter a relação, filho, pai, às vezes compartilhamento de, né, presto-barba, escova dental, né? Então isso pode acontecer também. Então é uma fonte de transmissão que às vezes acontece. Muito fácil. Já não era nem o tema da vez, mas já que se falou de vírus, já o vírus da hepatite B, esse nós temos uma tranquilidade maior, porque tem uma vacina, né? E as pessoas isso a gente pode... né? O B, a gente tem a vacina para prevenir, né? Uma vacina altamente eficaz. O C, a gente já tem um tratamento também. Então, que é um tratamento curto, quase sem efeito colateral nenhum, né? E que é um tratamento curativo em mais de 95% dos casos. Eu não gosto de dizer na minha época, não, porque minha época vai longe. Mas tinha um tal do interferon que usava que não dava certo. E que só fazia sofrimento para hepatite C. A ribagilina depois veio, mas não vamos entrar nesse mistério, que esse mistério é muito complexo. O outro podcast, eu acho que a gente falou disso, não foi? De hepatite. Das hepatites. Hoje nosso foco aqui é a esteatose hepática, uma gordurinha no fígado apenas, mas essa gordurinha no fígado pode trazer vários problemas, né, doutora? A gente tem um grande problema que antigamente era isso, né? Acreditava-se que era só uma gordurinha no fígado, que a gente estava comentando aqui, um pouquinho antes, era exatamente isso. O paciente, ele chegava, deixava de procurar um atendimento, de investigar adequadamente, porque muitas vezes ele ia fazer um ultrassom por algum outro motivo, e aí, na hora do ultrassom, o médico olhava e falava, tem nada, tá normal, só tem uma gordurinha no fígado. O paciente, lógico, o médico falou, não tem nada, só uma gordurinha no fígado, e leva a vida, e lá na frente, aí às vezes, porque passa silenciosamente, vai evoluindo, a doença do fígado, ela é silenciosa, na maioria das vezes. O fígado não dói, não tem sintomas, então quando a gente vai aparecer alguns sintomas, às vezes já é o paciente que está com uma cirrose, com complicações, né? Com as complicações já da cirrose. Então, às vezes é um paciente já com câncer de fígado, um paciente já que tem ascite, aquele líquido na barriga, às vezes é um paciente que já está vomitando sangue por conta de varizes no esôfago. Então, aí acontece também encefalopatia hepática, alterações neurológicas, já vem com aquela pele mais amarelada, né, com os olhos mais amarelados. Então, aí já vem, às vezes, num quadro mais avançado. E às vezes você não consegue nem identificar a causa. E aí lá atrás, e às vezes ele já chega emagrecido, né? Não, ele é magro, mas aí às vezes lá atrás você vai investigar a vida dele, era um paciente que tinha uma obesidade, um sobrepeso, né, um estilo de vida, né, não adequado, sedentário, e que já fez um ultrassom alguma vez na vida, que tinha uma gordurinha no fígado, ou tinha um colesterol um pouquinho alto, tinha um colesterol alto, tinha uma gordurinha no fígado, já fez um ultrassom, tinha uma gordurinha no fígado, e aí depois você, possivelmente, hoje em dia, as cirroses que a gente vê, que a gente não descobre as causas, muitas das vezes, às vezes foi aquele paciente lá atrás que tinha e desenvolveu e que não tratou adequadamente e que chegou nesse estágio. Um detalhe aqui que passa muito rapidamente, mas a gente ouve muitas pessoas, parece que não acreditam, é que fígado geralmente não dói, exceto nas hepatites agudas. Isso. Ou seja, não espere achar que a dor, que o fígado vai manifestar inicialmente como uma dor. Você pode ter um fígado muito doente e já vem com essas manifestações aqui, muito claramente citadas pela doutora Gabriela, sem dor. Ou seja, a mesma coisa que dizem também, doutora, que tem aí uma coisa popularizada de tomar alguma coisa para limpar o fígado. A primeira coisa que a gente pergunta é se o fígado é sujo, se ele precisa ser limpado, ou se ele pode ser protegido, a gente não protege ele sem agredir. Como é que funciona isso?
Não, então, o fígado ele é uma glândula importante, ela faz uma metabolização de praticamente tudo que a gente ingere, né, medicamento, alimentos, toxinas, bactérias que entram na circulação, então ele tem uma capacidade de metabolização de praticamente tudo. Então, ele faz isso sozinho, né? A gente não precisa dar nenhum tipo de substância para ele fazer isso. Não. Na verdade, até então, infelizmente, né, a gente não tem uma substância que vai fazer ser um hepatoprotetor, né, que falam que vai proteger, que vai limpar, desintoxicar o fígado. Infelizmente, a gente não tem ainda essa substância. Na verdade, tudo que você vai estar achando que está tomando, que possa estar fazendo esse efeito, na verdade, tu está sobrecarregando o teu fígado, tu está dando uma substância para ele estar metabolizando mais uma vez, e se ele está, né, igual as pessoas, bebe, vou desintoxicar, vou tomar chá de boldo para limpar o meu fígado. O boldo é tóxico para o fígado. E aí pronto, aí é um fígado que já está ali cambaleando, sendo agredido, aí tu pega e tu dá outra substância para ele ter que, né, metabolizar, né? Então, e aí a gente tem aí, às vezes, a grande associação de várias substâncias, né? Fitoterápicos, ervas, chás, aí junta com outra agressão, a bebida alcoólica, né? Uso de medicamento, e aí é um combo que o fígado tem que saber processar, e às vezes é um fígado que às vezes já tem algum outro problema, alguma doença, uma gordura no fígado, e aí a gente tem aí uma evolução maior, né? Ou seja, não tem um depurador, um hepatoprotetor, um protetor do fígado. Conforme muito bem dito, proteger o fígado é mais você não agredir o fígado. Exato. Se você agride já com o seu hábito de vida, como citou aqui, por exemplo, bebida alcoólica, o chá de boldo não vai resolver, vai piorar mais ainda. Você já bebeu, já fez essa, digamos, bobagem? No outro dia você fica quietinho, que é melhor. Beber bastante água, hidratar, né? Isso é o mais importante, né? A gente fala sempre depois de uma dosezinha de álcool ali, você está ingerindo mais 1 ou 2 copinhos de água para ajudar ali naquela metabolização hepática. E o grande problema também da ingestão da bebida alcoólica é o tempo, né, a quantidade de ingestão que você tem da bebida alcoólica num curto espaço de tempo, né? Então isso ainda vai causar ainda uma intoxicação do álcool mesmo, né? Porque o fígado ele tem uma determinada quantidade ali para metabolizar, né, as enzimas para fazer a metabolização ali do álcool. E aí tem, né, o metabólito tóxico do álcool, e que vai causar todos os sintomas da ressaca, né? A dor de cabeça, a tontura, o enjoo. Então, se você, né, bebe num curto espaço de tempo, em grande quantidade, esse fígado não vai dar conta, é muito metabólito tóxico que vai estar ali, aí que vai cursar mais com esses sintomas. Então, é beber bastante água para poder diminuir esses efeitos. Já puxando o assunto do álcool, já que tem uma quantidade de gramas de álcool que a gente pode ingerir? Vou dar um presente aqui para os que gostam de beber. Então, isso é controverso, né? Aquelas 25 gramas que falam. Primeiro, o seu fígado tem algum problema, né? Então a gente tem que ver. É um paciente que já tem uma esteatose hepática, é um paciente que já tem algum outro problema hepático. A gente não tem, assim, um valor adequado que a gente fala que é uma dose segura de álcool para aquele paciente que já tem algum problema hepático, tá? O seguro aí é não usar. Tem como a gente não tem uma dose que eu falo, isso é seguro para você utilizar, porque eu não sei aquele fígado que já é doente, né? Então o ideal mesmo é a abstinência. A população geral, né? A gente fala, por exemplo, a gente tem algumas escalas que a gente quantifica uma dose nociva de álcool, né, para o organismo da mulher, né? Ali em torno de 30 a 40 gramas de álcool grama dia, que são equivalente aí a 2 a 3 doses, né, de bebida, né, que no caso, quando a gente fala de dose, né, aí a gente pensa em, por exemplo, uma dosezinha daquela de álcool, né, de vodka, de destilado, uma latinha 350 ml de cerveja, uma tacinha, 120 ml de vinho, mais ou menos, seria o equivalente a uma dose. Então, quando a gente fala uma dose mais nociva, quando passa da mulher, mais de 20 da mulher e mais de 30 para o homem, no dia já seria basicamente uma dose nociva.
Se ele permanece com essa agressão ali por 5 anos, a gente já diz que é uma quantidade ali que pode ser suficiente para causar um avançar de uma doença hepática. Mas tudo isso tem fator genético, tem outras situações associadas. É aquela história de quem fala, né? Ah, meu tio, meu vizinho bebeu a vida toda 1 litro de 51 todo dia e nunca teve nada. Nasceu para beber. Que bom, a genética dele era boa, né? Mas a maioria não acontece isso, tanto que uma das principais causas de cirrose ainda é o álcool, né? Era vírus C, doença alcoólica, né? Vírus C a gente já consegue aí uma cura com tratamento, e a gente tem o álcool e a doença hepática ali gordurosa, né? Associada à disfunção metabólica. Vou só lembrar que o doutor falou que 20, 30, gente, isso é 20, 30 gramas. Gramas, não é dose. Não. Mas você fala, eu não bebo grama, eu bebo cerveja, o que é isso? Olha, você olha lá a bebida que você está bebendo, todas elas vão ter escrito na garrafa em algum lugar o percentual de álcool. Isso. E você vai ter que fazer uma continha. Se a bebida tipo cachaça tem 40% de álcool, em cada 100 ml você tem 40 gramas. Isso. A cerveja tem 5% de álcool, em cada 100 ml você tem 5 gramas. O vinho tem 12. Aí você precisa fazer uma conta, 20 a 40 gramas, 20 a 30 gramas por dia, e no máximo, e talvez não valha você guardar tudo para tomar no final de semana 140 gramas. Isso. Também não é uma boa ideia, ou seja, vai devagar. Nadígena Macedo nos manda apenas um boa noite, pessoal. Boa noite, Nadígena, acho que é de Petrolina, se não me engano. Obrigado pela sua presença aqui conosco, é uma amiga de longa data. Andressa Sena, obrigado, Andressa, por nos acompanhar, pelo carinho da sua presença. Limpeza hepática vem sendo divulgada e punida por todos os protocolos e métodos. Adesivo com tratamento detox de curto prazo, recomenda suplementos herbáceos. Quais os riscos com o uso dos fitoterápicos? Poderia falar, por favor, como as enzimas hepáticas são referências para a alteração do corpo? Foram 2 perguntas, se não me engano, a primeira a gente já tinha comentado, mas acho que a doutora pode fazer outro comentário sobre o tratamento detox. E como as enzimas hepáticas são referências para a avaliação. Primeiro, Andressa, a gente não tem, tá, um tratamento detox para o fígado, não existe. E, na verdade, inclusive, esses tratamentos, protocolos, na verdade, podem, inclusive, causar uma toxicidade hepática. Primeiro porque a gente não tem validação qualquer, são produtos manipulados, que a gente não sabe como é a forma dessa manipulação, a gente não sabe os contaminantes que podem ter, geralmente são farmácias que fazem, às vezes, grandes escalas em condições sanitárias inadequadas, a gente vê isso, né, frequentemente na mídia, saindo bastante aí agora, farmácia, fazendo escala industrial, farmácia de manipulação, que é para ser algo, né, individualizado, para algumas, né, para você manipular uma substância, né, que você não consegue comprar geralmente na farmácia, em algumas situações bem individualizadas, mas não, são farmácias que estão clandestinas, que estão fazendo produção, né, em escala industrial, em condições sanitárias absurdas, né, em armazenamento, substâncias armazenadas de forma inadequada, que quando às vezes você vai observar, tem bastante contaminantes. Então, você não sabe o que realmente tem naquele manipulado, você não sabe se tem alguma contaminação ali, você não sabe se tem aquela substância, se a dose é aquela mesma, ou se a dose é maior do que aquilo, ou se tem realmente outras substâncias associadas. Então, o que a gente observa muito é que às vezes tem, já peguei paciente que quando fui analisar e mandar para a bioquímica aquele manipulado que ele estava tomando, ele tinha anabolizante, ele tinha furosemida, ele tinha outras substâncias associadas, né, tudo junto, né? Então, assim, a gente não sabe, a pessoa na prescrição nem estava. Ou às vezes tem prescrições que eles colocam fórmula para detox hepático, para farmácia, o que é isso? Nenhum especialista sabe o que é, que nem existe, né? E ele sabe, então, assim, são prescritores que, na verdade, né, o que chega pra gente, né, são toxicidades, por isso, de médicos, né, que não têm a especialidade para isso, né?
Não sabem o que estão prescrevendo. Quando vem a complicação, infelizmente, né, eles não sabem resolver. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque não existe detox hepático. Talvez esse seja o ponto pacífico mais importante. A melhor forma de você proteger o fígado, claro, é não agredir. E o detox pode ser um agressor. Tomar cuidado. Isso já está muito claro, é muito difundido, mas já está muito claro. A gente precisa reforçar isso. A gente precisa. E proteja essa vida. Ela perguntou sobre as enzimas. As enzimas, o que elas dizem? As enzimas hepáticas, né? A gente tem as enzimas canaliculares, que são as enzimas gama-GT, fosfatase alcalina, e a gente tem as enzimas hepatocelulares, que são TJ e TGP, tá? São as principais enzimas, que são enzimas que vão marcar a agressão. Elas geralmente ficam dentro ali daquelas células que estão no fígado, e aí quando a gente tem uma agressão hepática, elas aumentam na circulação, né? A dosagem, às vezes, né, dessas enzimas hepáticas normais para homens, geralmente até 30, e para as mulheres, geralmente até 25, tá? Isso muda com a faixa etária, muda com o horário que você coleta, né, muda se fez atividade física ou não no dia. Então, tem alguns fatores que a gente tem que observar também quando a gente vê essas enzimas alteradas, tá? O padrão delas de alteração, o que está alterado, o que está mais alterado, quanto que está alterado. Então, isso é importante. Se tem algum exame prévio alterado. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Não é só, às vezes, só uma medida. É o padrão, né? E também a quantidade, né? Como é que está esse nível, como que ele se comporta, tá? Então, é um marcador de lesão, né? Ter ele alterado, ou só um pouquinho alterado, né? Não quer dizer que está ok. Ah, está só um pouquinho alterado. Não, está alterado. Isso aqui você tem que investigar, tá? Isso é importante. Então, aí a gente acompanhar, fazer outras investigações, a história é muito importante, é um dos mais importantes, a gente coletar uma boa história, uma boa anamnese desse paciente. E não é normal, o que acontece muito nesses protocolos é que os pacientes, às vezes, têm alteração, ou às vezes é muito comum, né, os prescritores que fazem esse tipo de protocolos não solicitam esses exames, nem prévios, alguns não solicitam, às vezes nem avaliam o paciente. Eu já vi situações que eles nem avaliam. Eu vim aqui para um protocolo de emagrecimento X, passa a prescrição, a pessoa só faz ali o protocolo, né, e nem passou pelo médico, né, e aí já vi isso frequentemente. Eu falei, mas você não viu que seu fígado já tinha uma alteração? Às vezes o paciente já tem alguma alteração hepática, né? E aí põe alguma substância ali que descompensa a doença. Então isso acontece também com frequência. Eu não sou um grande especialista em fígado, mas eu tenho um pensamento de fígado que é antigo. O fígado é um órgão fantástico. Ele aguenta apanhar bastante. Aguenta. Mas no dia que ele cansa, também sai de baixo, porque não tem nada o que fazer. Quando o fígado se perde, que entra lá na cirrose, aí as coisas realmente se complicam. Muitas vezes só trocando de órgão para ter uma solução. Só transplante. Só o transplante. Só transplante. Ele resiste à agressão, resiste ao tóxico. Por exemplo, se ele mediu as enzimas hepáticas, hoje você saiu e bebeu bastante, média mais dá super elevado. 3 dias depois está normal. Significa que ele reencontrou o caminho. Mas se você não para de beber, nunca normaliza, né? Nunca. E aí vai sendo uma agressão ali o tempo todo. Ele tá tomando aquela pancadinha, né? Uma hora e vai inflamando, né? E por incrível que pareça, porque a gente tem esses valores de referências de laboratório, a pessoa vai, né? Depende de cada laboratório, uns colocam valor até de 50 das enzimas, né? Outros 30 e tantos, né? Tudo isso depende, então a gente tem que estar observando, né? Até observando os valores prévios do paciente, tá comparando. Mas o que acontece também, principalmente na doença gordurosa dos pacientes, às vezes eles não têm enzima alterada, tá? Então, 1/3 desses pacientes que têm gordura no fígado, às vezes eles têm inflamação, estão evoluindo e podem virar cirrose, mesmo sem nenhuma alteração nos exames do fígado. Então, é importante a gente frisar isso, porque às vezes eles estão lá, fazem só a dosagem lá das enzimas, então, mas não tem nada, minhas enzimas do fígado estão normal. Isso não é parâmetro para a gente estar avaliando a esteatose hepática, a gordura no fígado. Então, a gente, né, tem outros parâmetros até mais importantes que entram para a gente poder estar avaliando o risco desse paciente de evolução. Então, não é para ficar tranquilo só porque a enzima está normal.
Maria das Dores, advogada, nos acompanha. Obrigado pelo carinho. Boa noite. Como vai, doutor João? A pergunta deve ser para a doutora Gabriela. Doutor João. Doutor João. Quem é a paciente? Maria das Dores. Sei, como vai, doutor João? Nós não sabemos que é doutor João, mas doutora Maria das Dores. Muito grato pela atenção, por nos acompanhar. Olha o detalhe que a doutora Gabriela falou importante aqui. Os exames podem estar normais, você está com esteatose, e aí vem talvez, doutora, aquela linha onde a pessoa sai da esteatose e entra no processo inflamatório que é esteatohepatite. E aí, se os enzimas não seguem a anamnese, nós temos exames que mostram isso, o que nos acredita? Para que se acredita? Falar, você tem uma gordurinha que não é só uma gordurinha que está evoluindo? Primeiro, quando a gente vê esse paciente que ele tem uma esteatose, né, hepática, a gente tem que entender se realmente é de um fator metabólico, descartar outras causas, ver, olha, é de um fator metabólico, é um paciente que, além da gordura no fígado, é um paciente que tem, né, um colesterol alterado, tem uma hipertensão, tem uma resistência à insulina, tem uma diabetes ou pré-diabetes. Então, tudo isso a gente vê uma circunferência abdominal aumentada, então aquela obesidade mais centrípeta, às vezes você vê o IMC da pessoa, é normal, mas você vê a gordura está mais abdominal. Então, o peso dela está normal para a altura, mas você está vendo gordura basicamente abdominal, aquele paciente que tem geralmente uma deposição de gordura mais nas vísceras, visceral. Então, é um paciente que a gente tem que ver, olha, é um paciente metabólico, grande chance disso ser, por exemplo, uma doença, né, uma esteatose, mas de causa metabólica. A gente descartou outras causas, é isso. Como que a gente vai avaliar a partir daí esse paciente? Então, a gente tem que começar agora, né, a ver o risco cardiovascular desse paciente, né? Então, esse paciente é importante, porque todos esses pacientes têm um risco muito aumentado de ter um evento cardíaco, né? Um AVC, um infarto. Então, a gente tem que observar essa doença metabólica hepática, ela é uma repercussão de uma doença sistêmica. Não é só uma doença do fígado, né? Uma doença de todo o organismo e a gente tem que avaliar ele como um todo. Fora isso, aí a gente vê, será que esse fígado vai evoluir ou esse fígado não vai evoluir? E aí a gente tem que, né, ver, aí a gente tem outras ferramentas, a gente vê as enzimas do fígado para ver se estão aumentadas, né, a gente descartou outras causas. Geralmente o que a gente faz é ou uma elastografia hepática que a gente faz, que é um exame que a gente faz para avaliar o grau de dureza que tem aquele fígado, né, que é a fibrose no fígado, porque tudo que vai inflamando esse fígado, com o tempo vai fazendo essa fibrose, vai depositando fibras que vai levar lá no futuro a uma cirrose. Né? A cirrose é quando a gente tem uma fibrose muito avançada, né? É um grau 4 ali daquela fibrose, que a gente chama de F4. Então, quando a gente faz a elastografia hepática, a gente vai fazendo essa quantificação. Então, se é um paciente que a gente faz a elastografia hepática, um paciente que tem uma rigidez, né? Quando tem muita fibra, ele fica rígido, aí a gente quantifica, olha, está aumentado, esse paciente ele está evoluindo, né? Então, ele está com fibrose, é um paciente que ele pode evoluir ali para cirrose, né? Então, aí a gente tem que ser, né, mais agressivo ali no tratamento desse paciente, ele tem que ter uma perda ponderal mais importante para a gente ter uma resposta tanto em diminuir a inflamação como diminuir a fibrose no fígado desse paciente. Então, mas na maioria das vezes a gente acaba fazendo biópsia desse paciente também, tá? Quando ele tem a inflamação em si, a gente tem alteração das enzimas hepáticas, na maioria a gente acaba biopsiando para ver realmente o grau de acometimento daquele fígado. Então, o padrão ouro ali para a gente observar a fibrose, né, é aquela biópsia, né, e ver as características de que a inflamação é realmente da gordura no fígado para a gente atuar com as medicações adequadas ali para melhorar. Olha só a importância do segmento, né? A elastografia, que a doutora falou com muita simplicidade, que é uma área do seu domínio, é um tipo de ultrassom específico. É um exame que, no passado, só existia a biópsia do fígado que dava clareza. Hoje você continua tendo a biópsia, você precisa tirar um pedacinho do fígado, mandar para o patologista, um médico especializado nisso, que ele olha para ver o grau de fibrose. Essa história de fibrose é que toda vez que o fígado vai se inflamando, e dentro dos conhecimentos médicos, a inflamação, de forma geral, ela faz parte de um
de um pacote que é inflamação e reparo. Isso. Então, se você tem um corte na pele, inflama. A inflamação que tem ali é que vem uma cicatriz na sequência. E no fígado acontece a mesma coisa. Ele inflama, cicatriz, inflama, cicatriz, inflama, cicatriz, até o dia em que só tem cicatriz. Passa a não ter células do fígado. Aquelas células daquela glândula que fazia tudo aquilo, acabaram. E aí você tem o estado da cirrose, que é a necrose, a morte da célula, com a fibrose, a regeneração e a cicatrização. Então, o ultrassom específico, que é a elastografia, que é feito, que mostra isso. E que aí pode indicar a biópsia, né? A gente tem alguns métodos, né, de fazer a elastografia hepática. A gente pode fazer por ressonância, né? A ressonância é um método muito, até melhor que a gente fala, porque ele consegue avaliar, né, a questão da fibrose ali, né, dessa cicatriz no fígado como um todo, né? Diferente por ultrassom, que a gente pega alguns pontos ali do fígado, né? Mas todos os métodos, eles são, assim, muito sensíveis e específicos para a gente poder, né? E tem um outro aparelhinho que chama FibroScan, que a gente usa. Então, tem o FibroScan, tem o por ultrassom e tem pela ressonância também, que a gente pode quantificar, né? Esse grau, né, de fibrose nesse fígado, dessa cicatriz desse fígado, para ver se esse fígado está evoluindo. No meio da passagem aqui, a doutora Gabriela falou que todo médico fala o tempo todo que é estilo de vida. Infelizmente, o seu tratamento vai passar pelo estilo de vida, né? É o principal tratamento, o estilo clássico, né? De vida, né? Atividade física clássica, conforme recomenda a Associação Americana do Coração, 150 a 300 minutos por semana de atividade física. Se a atividade for de uma forma mais intensa, pode ser até um menor tempo. A ingesta cuidadosa, alimento, bebida alcoólica, 20 gramas ou menos eventualmente. Ou seja, estilo de vida. É o que nós médicos chamamos de média, né? Mudança de estilo de vida. Você precisa participar. Infelizmente, não existe. A doutora não vai prescrever um detox. Ele não existe. Que não existe. Se existisse, eu tenho certeza que ela seria a primeira a prescrever. Porque nós médicos seguimos guidelines muito estritos, muito claros. Você vê aquele monte de droga que lá, como eu falou aqui, furosemida e... tem umas bombas de perder peso que são fantásticas para perder peso. Você dá furosemida. O que é furosemida? É um diurético. Você tira a água do corpo de forma forçada. É um remédio que tem indicação, mas não... Mas eu vou te dizer, as bombas, né, os anabólicos, tira gordura, às vezes mais aquela gordura periférica, né, que a gente fala, mas assim, a visceral acontece. Tanto que eles causam gordura no fígado e, quem diz, as coronárias, né? Que a gente tem aumento de colesterol, a gente tem disfunção endotelial, a gente tem depois, né, placas que podem, né, nos vasos, e aí aumenta o risco de infarto, né? Então, por dentro eu acho que não... É bonito por fora, mas por dentro... Olha só, outro assunto aqui que a gente ia comentar, mas é um assunto delicado. Não estamos aqui fazendo apologia a nada. Estamos apenas discutindo assuntos técnicos, verdadeiros. A utilização de hormônios ou análogos da testosterona hoje estão muito veiculados nas academias por conta desse performance físico que realmente eles dão. Eles dão um ganho de massa muscular, você ganha, você fica... Mas a que custo, né, doutora? Será que é uma boa recomendação? Como a senhora disse aqui, doença coronariana, doença hepática, então não seria uma boa ideia. No fígado, minha área, né? Vou falar mais um pouquinho, mas assim, o fígado ele pode causar, tem várias repercussões, né? Desde uma hepatite tóxica mesmo, geralmente ele faz uma hepatite mais colestática, que a gente fala, que aumenta mais gama de T e fosfatase, que a gente, né, falou dessas enzimas. Então a gente geralmente tem um aumento mais delas, mas pode causar todo tipo de agressão no fígado, com inclusive uma hepatite fulminante e até necessidade de transplante. Então pode cursar com um quadro muito grave de hepatite, né? Mas a gente tem também, né, a formação de algumas lesões crônicas no fígado também, tá? Inclusive os anabolizantes, eles não causam, não tem uma dose que você fala, é uma dosezinha baixa, toma só 3 meses e tá tudo bem, depois você suspende, só para ter aquele ganhozinho, só pro verão.
Só para São João. No casamento, né? tá bem, Isso, precisa estar bem. Mas assim, esse 1 mês, 3 meses que você usa, porque não é dose dependente. Geralmente, o tipo de lesão que os anabólicos causam, a gente chama que é uma lesão hepática idiosincrática, que não depende da dose. Ela pode acontecer de 1 mês a 6 meses depois de que você usou a medicação. Pode causar uma lesão crônica, tem um tipo de né, síndrome de obstrução sinusoidal que a gente fala, uma doença vascular, hepática, que às vezes cronifica e a gente não sabe o que vai gerar ali no futuro. Tá? Pacientes que evoluem cronicamente, né, com esse tipo de lesão, às vezes por um uso por um curto espaço de tempo e vai evoluindo. Aquele paciente, às vezes, que evolui com um quadro parecido com a extossomose, que o baço cresce, que gera varizes, então podem até ocasionar situações como essa. Então, até que ponto? Será que vale tanto a pena, assim, por um momento... Vai ficar focadinho? Por um momento ali, né? Atualmente a gente vê uma ansiedade muito grande, as pessoas são muito imediatistas, tem muita influência na internet, daquele corpo sarado, aquele corpo, né, bonito, né? Então, as pessoas se inspiram naquilo e quer, né, chegar a todo custo àquilo, né, às vezes tem gente que realmente não usa, mas está há anos naquele tipo de estilo de vida, né? E conseguem chegar a um corpo, né, sarado, às vezes sem uso de anabólicos, e às vezes a pessoa eu quero pro São João ter aquele corpo, e aí às vezes, né, usam dessas substâncias de forma indiscriminada, e aí a gente está vendo essas repercussões disso. Então a gente tem a hepatite, pode cursar, lesões crônicas no fígado também, como eu disse, tem a peliose hepática, que é uma lesão vascular, o fígado cresce muito, né? Pode ter sangramento, dor, a gente tem essas outras alterações crônicas vasculares no fígado, e a gente tem também o risco de câncer, né? Então a gente tem tumores benignos, que é o adenoma, e que podem romper, é muito comum em fisiculturistas, ter adenomas hepáticos, que o uso desses anabólicos favorece, né, alimentam esse tipo de tumor, que é benigno, mas pode malignizar, então pode virar um câncer de fígado, ou eles podem romper também, causar um quadro de uma hemorragia, né, e que muitas vezes é fatal. Então, tem esses tumores benignos, tem o hepatocarcinoma, que a gente tem vários relatos de casos disso, né? Associados ao uso de anabólicos. Olha, a doutora Gabriela está falando aqui especificamente da sua área, que é o fígado, já nos assusta bastante. Mas se você não assustou o suficiente, é a doença coronariana que nós te assustar um pouquinho mais. E pode ter problema no testículo também. Ou seja, não seria uma grande ideia. Salvo engano, os análogos da testosterona têm uma indicação em mulheres, que são questões do transtorno do desejo sexual hiperativo, né? Pós-menopausa, inclusive. Depois de descartar. E a pessoa não precisa dosar testosterona na mulher para saber que ela tem uma testosterona. Primeiro, mulher vai ter testosterona baixa, não tem um valor de testosterona para mulher. Então não se pede testosterona em mulher. Só se pede testosterona em mulher em uma ocasião, quando você acredita que ela tem uma testosterona alta, né? Uma paciente que tem uma síndrome do ovário policístico, né? Que tem uma hiperplasia adrenal congênita, que tem alguma doença, um tumor da hipófise, um tumor cerebral, que possa estar aumentando ali a testosterona, e você vai pedir, um tumor ovariano, você vai pedir, né, a testosterona pensando, olha, ela está com clínica de que tem, né, tem surtismo, que é aquela clínica em pelo, que nasce, né, em outros locais que geralmente não nascem, nas mulheres, e aí vai investigar, às vezes a mulher tem uma testosterona alta, aí tem uma indicação de se solicitar testosterona para a mulher, fora isso você não tem outra indicação de solicitar, né? Então... Mas a colocação da doutora Gabriela é muito clara, né? Mulheres pós-menopausa. Isso, pós-menopausa. E a menopausa pode ser cirúrgico, de repente a pessoa tirar um ovário porque teve um câncer aos 30 anos, talvez aí precise de uma observação à parte. Às vezes uma reposição hormonal com hormônios femininos, né? E esse transtorno do desejo hiperativo, assim,
muito minha área, mas assim, a investigação, eles descartam várias causas, o valor de testosterona não é fator ali nem para acompanhar, né? Aí se usa a medicação junto com um especialista na área, um endocrinologista acompanhando, um ginecologista, né? Acompanhando isso, porque a maioria dos casos está relacionado a estresse, a problemas psiquiátricos, a depressão, obesidade, insônia, a gente tem estresse, a gente tem N fatores, problemas conjugais, então a gente tem N fatores que podem estar cursando com isso, né? Ou seja, e nos homens, salvo engano, é o hipogonadismo primário, que são os homens que não têm a produção do hormônio desde jovens, desde criança, que não vão ter desenvolvimento das características masculinas e que teriam indicação. Parece que fora essas duas indicações não tem mais por que usar testosterona dentro da medicina. Exato. Ou seja, você que pensa... Eu coloquei esse tema, eu faço musculação há muito tempo e eu já tive uma conversa de academia. A gente tem muito assédio, né? De professor, de colega de academia. Eu tenho vontade de usar, porque eu estou lá 20 anos, não sai do... não sai. Chega o cabo com 6 vezes, está parecendo um blog. Eu falava, será que é só gigante? Me dá uma inveja, não sai do lugar, a barriga não sobe, o corpo não cresce. É difícil. 20 anos de esforço e não sai do lugar. Não, seria um sonho se tivesse uma medicação que a gente pudesse usar e não ter nenhuma repercussão, nenhum colateral, né? Tava todo mundo, médico tudo, os hepatologistas, os endocrinologistas, todo mundo sarado, né? Eu quero até no momento botar a culpa no meu personal, que é Lei Lima, acho que ele não está me treinando bem, eu treino muito, mas não sai do lugar, mas eu estou saindo do lugar. Pelo menos fisicamente eu estou me sentindo muito bem. Zoraide Arruda nos acompanha, obrigado Zoraide pelo carinho. Médico muito competente e sério, parabéns, um abraço, muito obrigado pelas palavras. Arthur Santos Ferraz, bora doutor Augusto, manda um salve, salve Arthur. Obrigado a vocês por nos acompanhar, estamos aqui conversando com a doutora Gabriela Santos Marinho, médica hepatologista, médica que faz parte aqui da nossa, entre outras unidades que trabalha da Policlínica Sagrada Família, que nossa especialidade é você, conversando sobre fígado e agora falamos um pouco aqui sobre os famosos análogos da testosterona. Parece que não há indicação médica. Talvez em outro momento a gente traga aqui um endocrinologista para reafirmar, isso, já que é um médico especialista na lida de hormônios, mas a indicação médica ela é muito restrita e certamente o ganho de massa muscular, já o whey e a creatina a gente pode usar, né, doutor? Pode. Pode, mas assim, a gente tem que ter cuidado da procedência, né? Porque tem situações em que a gente tem, às vezes, importa. É muito comum, às vezes, você importar um suplemento, esse suplemento é muito bom, e às vezes na composição tem anabolizante. Para que o suplemento seja melhor, por assim dizer. Então a gente tem que ter cuidado também, né? Então procurar marcas conceituadas, né? Que a gente tem realmente a avaliação, que é a substância que está realmente aquilo ali mesmo. Então isso é importante a gente estar vendo a procedência, né, de onde a creatina mesmo, é o que realmente é muito boa para quem está fazendo, né, atividade física, musculação, então é um ótimo suplemento. E fazer a musculação? Não adianta também você tomar creatina e ficar no sofá, infelizmente. E alimentação, né? A alimentação é um pacote, gente. É o MED, mudança de estilo de vida. Nós não temos detox, temos o MED. Conversamos aqui sobre a esteatose, sobre a esteatohepatite. A esteatohepatite já tem mais sintomas, mas depois ela acontece também silenciosamente. Silenciosa. A gente não tem... A gente só vai ter sintomas... Procurar um médico, hepatologista. Não está sentindo nada, mas acha que está gordinho. É um motivo? Olha... Todo paciente obeso, para rastreio, né, da esteatose hepática, então como que a gente faz esse rastreio? Todo paciente que tem obesidade, que tem diabetes, que tem pré-diabetes, que tem uma síndrome metabólica, que foi aquilo que a gente falou, circunferência abdominal, hipertensão, colesterol alto, a gente tem que fazer o rastreio com ultrassom, simples ultrassom. A gente faz um ultrassom, vê se tem alteração ou não. O seu próprio médico clínico, né, um endocrinologista, às vezes que já acompanha, pode já avaliar inicialmente ali, ver se tem indicação de encaminhar para um especialista.
a depender, né, de algumas avaliações que ele pode fazer. Antigamente a gente tinha, né, a gente não tinha com as outras especialidades né, eles não viam tanto. Hoje atualmente ela é mais, a gente tem mais respaldo para dizer o quanto que a esteatose interfere ali no risco daquele paciente com outras doenças, né? Inclusive aumenta o risco até de outros tipos de cânceres que não seja do fígado, né? Os pacientes ele têm 2 a 4 vezes mais risco de terem outros cânceres extrahepáticos. Então, são pacientes que têm uma repercussão, né, sistêmica e que, né, hoje os profissionais, mesmo que não sejam da área da hepatologia, já estão entendendo, principalmente cardiologistas, endocrinologistas, já estão entendendo bastante isso já estão entendendo bastante isso e encaminhando mais e já fazendo, né, uns exames prévios e já sabendo o momento, né, de encaminhar para o hepatologista. Então, a gente está tendo já esse acompanhamento muito melhor atualmente. A medicina foi muito bem fragmentada para que cada um entendesse cada vez mais, de uma parte cada vez menor, mas o todo sempre vai existir. São interagidos. Por exemplo, o câncer coloretal é mais comum também. A obesidade é um fator de risco. Que é mais um fator de risco. O controle da resistência à insulina, isso leva a um tumor celular talvez maior. Geralmente, quem tem peso elevado pode ter a resistência à insulina e leva a um risco maior de câncer coloretal também. O que a doutora está falando aqui, a sua grande importância, é que cerca de 28% das mortes estão associadas a infarto agudo do miocárdio e o AVC. E o AVC e o infarto, conforme já foi dito, eles estão associados à síndrome metabólica. É somatório aí dessas condições ditas aqui. Circunferência abdominal maior nas mulheres que 88 maior nos homens que 96, 102 de acordo com o guideline. Se for no Oriente é diferente, porque lá as pessoas são mais finas. A pressão elevada acima de 130 por 85 ou o uso de antihipertensivo. Você tem a glicemia alterada acima de 100, se for acima de 126, diabetes. Além disso, tem colesterol. Colesterol, o HDL menor que 40. Menor que 50, 41 de mulheres. Elevação de triglicerídeos acima de 150. Ou seja, você tem 5 critérios. Se você tiver 3 deles, você tem a síndrome metabólica. E se você tem a síndrome metabólica, você começa a ter um risco de ter uma doença também da esteatose. E esse desfecho. É bom lembrar isso porque a doutora disse aqui que a doença alcoólica é a principal, mas tem aquela pessoa que nunca bebeu, nunca ingeriu bebida alcoólica, que tem a esteatose e pode desenvolver a esteatohepatite com fibrose e desenvolver exatamente a mesma cirrose do outro que bebeu. É claro que quem bebe está abusando do fígado, o outro está sendo abusado por questão própria sua. Lembrar disso, né, doutor? Desse risco, né? Chega muito paciente, quando a gente dá o diagnóstico, né, de cirrose, o paciente chega, mas eu nunca bebi, né, então, assim, a gente ainda tem, né, esse estigma muito grande de cirrose, né, tanto que é um termo ainda muito estigmatizante, né, de chegar, você tem cirrose, o pessoal já pensa, vão achar que eu era alcoólatra, que eu bebia muito. E não, hoje uma das principais causas é a doença gordurosa, né, hepática. Então, tanto que hoje eu costumo, em vez de não falar cirrose, é uma doença hepática crônica, né? Eu acho que é um termo menos, né, pejorativo para a gente lidar com esse paciente, para ele não sentir, né, também tanto, né, do nome que se associam muito com a ingesta abusiva da bebida, né? Isso até mudou recentemente. Antigamente chamava NASH, que era não alcoólico esteatohepatite, que tinha um nome alcoólico. Exatamente. E tiraram agora para MASH. Que antigamente eles davam o diagnóstico da doença da esteatose descartando a ingesta da bebida. E não necessariamente, às vezes, né, a pessoa ela tem uma doença alcoólica associada a uma doença metabólica. A gente sabe que o álcool também favorece também na progressão de todas essas outras doenças. Então, a gente não pode dar, antes era doença, né,
né, esteatohepatite não alcoólica. Então mudou, acho que foi desde 2023 que a gente teve essa alteração, e aí doença hepática associada à disfunção metabólica. Aí mudou. Mudou o nome, tirou o álcool também, não tirando a importância, o álcool. Inclusive o álcool, a gente tem uma boa notícia, que os jovens hoje estão bebendo menos. Está fazendo mais atividade física, né? A tendência mundial, está mesmo, ou seja, no futuro, já que são doenças de 20, 30, 40 anos de agressão, né? Os que são azarados até menos tempo, azarados não dizem que tem uma genética desfavorável, né? Mas estão bebendo menos, terem menos problemas. Conversamos aqui com a doutora Gabriela Marinho, hepatologista, gastroenterologista. Mais algum aspecto que a doutora gostaria de falar sobre a esteatose, esteatohepatite, ou alguma coisa do fígado, alguma recomendação específica? Usar bastante detox para melhorar? Não usar, né? Detox, não existe detox. Eu acho que assim, os pontos chaves aqui é entender que detox não causa benefício para o fígado, o uso de polivitamínicos, de fitoterápicos, de chás, de ervas, na verdade, podem causar, né, toxicidade ao fígado, e que a gordura no fígado não é só uma gordurinha, né, que ela pode estar ali silenciosamente progredindo uma doença, né, ou mascarando uma outra doença também. Então é importante fazer essa investigação apurada. Então não é para achar que é só uma gordurinha, então tem que investigar isso melhor. E que a gordura no fígado evolui para cirrose e evolui para câncer de fígado, mesmo sem cirrose. Uma das causas hoje de câncer de fígado é aquele paciente que tem cirrose, mas o paciente que não tem cirrose e tem gordura no fígado pode evoluir com câncer de fígado também, e hoje a gente tem visto com frequência. Então, tem que cuidar, tratar, mudança do estilo de vida é importante. E uma mudança que tem que ser o grande problema é ser mais, né, a pessoa manter aquilo, né, manter o estilo, né? Não tem fim, né? E é para a vida. Então, é se adequar, é mudar mesmo, que a gente vai ter essas repercussões em tudo. E a questão do uso dos anabolizantes é uma questão que a gente vem batendo muito na tecla, né? A gente tem um Instagram, inclusive, junto com várias sociedades de endocrinologia, de hepatologia, que é o Bomba Tô Fora. Bomba Tô Fora. É um nome sugestivo. Porque vem tentando conscientizar a população a respeito disso, do uso dos anabolizantes, do efeito deletério que os anabolizantes têm causado. A gente tem visto muita morte precoce, né, de jovens no uso. A gente vê nessa área de fisiculturista que a propagação, o uso indiscriminado dessas substâncias é muito importante. A gente vê mortes, assim, mais de causas cardiovasculares, mortes por tumores hepáticos, adenoma, câncer de fígado, pacientes muito jovens. Então, é impactante, né? E acontece, inclusive, naqueles que não são fisiculturistas também. Então, a gente vê essa progressão. E enfatizar que o paciente, né, quando eu costumo atender esse paciente que vem com o uso da medicação, é não chegar e julgar ele. É difícil, a gente tem a dependência à medicação também. É não chegar e julgar ele, você não pode, né? Então a gente tem que entender, olha, vamos lá, mostrar para ele os efeitos que o uso dessas substâncias causa para ele, e já começar a investigar, mesmo que ele não suspenda, o que a gente pode fazer a partir daí, né? Como é que será que está seu coração? Será que você já tem, né, calcificação além coronária? Será que você já tem uma dislipidemia porque aumenta a LDL? Será que você já não precisa usar uma estatina, uma medicação para diminuir o colesterol? Né? Será que a gente já não pode fazer alguma coisa para evitar essa progressão? Né? Já ver um ecocardiograma, ver se esse paciente tem dilatação de ventrículo esquerdo, que é comum acontecer, essa dilatação do paciente, né, do coração do paciente. Então, como é que está seu fígado? Será que já não tem alguma coisa? E ir investigando, né? Porque acontece porque eles vão acompanhando, são prescritos por isso, e não vão acompanhando também o que isso pode estar evoluindo. Então, chega muito paciente para mim, eu começo a explicar, depois eles, não gostam da conversa, né?
E aí depois, porque a gente tem que ir acompanhando, vendo os exames, vendo como é que está progredindo. Na maioria das vezes eles têm lesão no fígado e às vezes você precisa de uma biópsia do fígado para saber o que é aquilo, né? Como é que está evoluindo esse fígado? Aí que eles não voltam porque não quer saber o que realmente tem. E muitas das vezes, quem acompanha esses pacientes fala, não está tão aumentado, está pouco aumentado as enzimas. Está lá 5 anos com as alterações, né? Porque alterado e não dá aquela... E aí, infelizmente, às vezes vai ter uma repercussão muito maior ali posteriormente e talvez não tenha chance de se recuperar, né? E o aspecto que a doutora chamou também a atenção aqui, que não é 3 mesezinhos que deixa de ter risco, porque é curto período de tempo. Você pode desenvolver doenças naqueles 3 meses, inclusive a doença aguda, e pode desenvolver doenças futuras. Então, pensar com muita tranquilidade se realmente vale a pena. Se você está fazendo musculação e não está tendo resultado, mas você está fazendo sua musculação, está ótimo. Faça sua dieta, é excelente. Vai por aí, né, doutora? Vai por aí. Agradecer aqui a doutora Gabriela Santos Farinho, hepatologista, gastroenterologista, pela presença, por essa noite aqui, quinta-feira, pré-feriado. Acho que as pessoas estão muito animadas amanhã para os abusos alimentares naturais da sexta-feira, os encontros familiares. Estaremos também participando e voltaremos em outro momento com outros temas aqui com os nossos colegas da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Muito grato pela atenção. Desejo a todos vocês uma boa noite. Deixar a doutora Gabriela aqui para as suas considerações finais de boa noite. Boa noite, obrigada aí pela presença de todos. Qualquer coisa também, qualquer dúvida, vocês podem enviar, que a gente tenta responder aí o mais brevemente sobre qualquer questionamento, e a gente está aqui para poder receber a todos que precisam desse acompanhamento, de poder ali solucionar qualquer coisa, ou tentar solucionar, né? E orientar adequadamente e com segurança. Na dúvida, vem aqui conversar com a doutora Gabriela. Está em dúvida? Venha conversar. E o Instagram, Bomba Tô Fora. Bomba Tô Fora. Dê uma olhadinha lá. Aqui Instagram está todo mundo olhando o tempo todo. Bomba Tô Fora. Obrigado, boa noite. Muito bom, doutor. Meus colegas de academia vão me matar.